Você já imaginou estar ouvindo uma mensagem de Deus e, de repente, alguém cair diante de todos no exato momento em que a palavra é declarada? Não foi em um campo de batalha, não foi em meio a uma invasão, foi durante uma profecia, em Jerusalém, dentro do ambiente que deveria representar segurança espiritual. A cidade vivia dias de tensão. O Império Babilônico se fortalecia, ameaçando as fronteiras, pressionando decisões, impondo medo silencioso. Ainda assim, dentro dos muros, havia líderes que transmitiam confiança, homens influentes, estrategistas, conselheiros do povo. Entre eles estava Pelatias. Seu nome não ecoa como o de reis famosos ou profetas conhecidos. Pelatias não era o centro da narrativa bíblica, mas naquele dia ele se tornaria parte de um dos momentos mais impactantes da visão do profeta Ezequiel. Enquanto estava no exílio, longe de Jerusalém, Ezequiel recebeu uma visão poderosa. O Espírito do Senhor o transportou em revelação até a cidade. Ele viu líderes reunidos à porta oriental do templo, homens que aconselhavam o povo, homens que influenciavam decisões, homens que moldavam o futuro da nação. Pelatias estava ali. Eles diziam que Jerusalém era como um caldeirão e o povo, a carne protegida dentro dele. A metáfora parecia confortável. Se a panela estava sobre o fogo, pelo menos o conteúdo estava protegido pelas paredes de metal. Em outras palavras, acreditavam que os muros da cidade eram garantia de preservação. Mas Deus via além da metáfora. Deus conhecia os pensamentos ocultos. Deus ouvia os conselhos dados em secreto. E a palavra que veio ao profeta não era de conforto, era de confronto. Ezequiel começou a declarar o que o Senhor revelava. Não era uma mensagem popular, não era suave, era uma advertência clara. A falsa segurança seria quebrada. Aqueles que alimentavam ilusões seriam responsabilizados. A cidade não seria proteção para quem ignorava a vontade de Deus. Enquanto a profecia ecoava, o ambiente espiritual se tornava pesado. Cada palavra parecia cortar o ar. Cada frase desmontava a confiança construída pelos líderes. Então aconteceu. No meio da declaração profética, Pelatias caiu, subitamente, sem anúncio, sem preparação. O silêncio tomou o lugar das vozes. Aquele que aconselhava, aquele que transmitia segurança, aquele que estava entre os príncipes. Agora estava prostrado diante da palavra que acabara de ouvir. Não foi espetáculo, foi sinal. Ezequiel, tomado pelo impacto do momento, também caiu com o rosto em terra. Seu clamor não foi de celebração, mas de intercessão. Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? Até o profeta sentiu o peso daquilo que presenciou. A morte de Pelatias não foi apenas o fim de um homem. Foi a interrupção de uma narrativa de autoconfiança. Foi o choque entre conselho humano e direção divina. Foi o lembrete de que Deus leva a sério a responsabilidade espiritual. Antes de continuarmos essa história e entendermos por que esse momento foi tão marcante, eu quero convidar você a fazer parte dessa jornada aqui no canal. Inscreva-se, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, você nos ajuda a continuar espalhando reflexões que edificam e despertam. Também quero compartilhar uma novidade. Agora o canal tem um grupo no WhatsApp, onde você receberá meditações matinais exclusivas, notificações de novos vídeos e outras bênçãos especiais. O link para participar está no primeiro comentário fixado. Não deixe de entrar e fazer parte dessa comunidade de fé. Mas afinal, quem era Pelatias além daquele instante? Como Jerusalém chegou a esse ponto de ilusão espiritual? E por que Deus decidiu confrontar aqueles líderes de maneira tão direta? Para compreender a queda, precisamos primeiro entender o ambiente que a precedeu, porque nenhuma crise espiritual nasce de repente. Ela é construída em camadas silenciosas, até o dia em que a palavra confronta tudo de uma vez. Jerusalém não caiu de um dia para o outro.
Antes que os muros fossem ameaçados, o coração da cidade já estava enfraquecido. A maior crise não vinha de fora, mas de dentro. Enquanto a Babilônia avançava politicamente, algo ainda mais perigoso crescia silenciosamente: a ilusão espiritual. Os líderes reunidos à porta do templo não se viam como rebeldes. Pelo contrário, acreditavam estar protegendo o povo do pânico. Suas palavras eram calculadas, seus discursos eram estratégicos. Diziam que não era tempo de construir casas no exílio, que tudo passaria rapidamente, que Jerusalém era forte demais para ser destruída. A metáfora do caldeirão ecoava entre eles. A cidade seria a panela firme sobre o fogo da crise. O povo, a carne preservada dentro dela. A imagem parecia transmitir estabilidade. Havia muros, havia tradição, havia o templo, havia história. Como poderiam ser removidos dali? Pelatias fazia parte desse conselho. Seu nome significa Deus liberta, mas suas palavras não conduziam à libertação espiritual. Ele representava uma liderança que confundia a presença religiosa com a aprovação divina. O templo ainda estava de pé. Os rituais continuavam, os sacrifícios eram oferecidos. Exteriormente tudo parecia intacto. Mas Deus não mede fidelidade pela aparência. Ele sonda intenções. Ele pesa conselhos. Ele discerne o que nasce do temor e o que nasce da conveniência. A falsa segurança tem uma característica perigosa. Ela é confortável. Não exige arrependimento. Não confronta pecados ocultos. Não pede mudança de rota. Ela apenas tranquiliza, como um anestésico espiritual que adormece a consciência coletiva. Jerusalém acreditava que o passado garantia o futuro. Afinal, não eram o povo escolhido? Não tinham sido libertos do Egito? Não haviam visto milagres? A história se tornara argumento de autoproteção. Mas Deus não havia prometido proteção incondicional à desobediência. A aliança envolvia responsabilidade. A permanência na terra estava ligada à fidelidade do coração. Enquanto os líderes reforçavam discursos de estabilidade, Ezequiel, no exílio, proclamava algo diferente. Ele falava de responsabilidade, falava de consequência, falava de um Deus que não pode ser manipulado por discursos otimistas. O contraste era evidente. De um lado, palavras que acalmavam, do outro, palavras que despertavam. Melatias e os demais conselheiros talvez acreditassem estar protegendo o povo do medo. Mas ao silenciar o alerta, estavam expondo a cidade a um risco maior. Porque quando a advertência é ignorada, a realidade não desaparece, apenas se aproxima em silêncio. A ilusão espiritual é mais perigosa do que a ameaça externa. Inimigos podem ser vistos, exércitos podem ser calculados, mas o engano que nasce dentro da própria liderança corrói a base da nação. Quantas vezes repetimos o mesmo padrão? Confiamos em estruturas, em cargos, em tradição religiosa, como se isso fosse garantia automática de proteção. Esquecemos que o que sustenta uma vida não é a aparência de fé, mas a obediência sincera. Jerusalém estava cercada por discursos de estabilidade, mas distante do arrependimento genuíno. E quando o arrependimento é substituído por autoconfiança, a crise deixa de ser apenas política, torna-se espiritual. A queda de Pelatias não foi um ato isolado, foi o sinal visível de um problema invisível que já havia se instalado há muito tempo. Foi o alerta de que Deus não ignora conselhos que desviam o povo da verdade. E se quisermos entender por que o confronto foi tão direto, precisamos olhar para algo ainda mais profundo, os pensamentos ocultos daqueles líderes. Porque antes que Deus julgasse palavras públicas, ele revelou intenções secretas. E é exatamente isso que veremos a seguir. Deus não confronta apenas atitudes visíveis. Ele revela intenções escondidas. Enquanto Jerusalém seguia sua rotina religiosa, o Senhor mostrava a Ezequiel algo que ninguém mais enxergava: os pensamentos que circulavam entre os líderes. Não eram apenas estratégias políticas, eram convicções distorcidas sobre quem Deus era
e sobre o que ele permitiria. Na visão, o profeta ouviu a declaração divina: eu conheço as coisas que vos sobem ao espírito. Não se tratava apenas de palavras pronunciadas em público. Tratava-se de decisões formadas no íntimo, de conselhos dados em segredo, de raciocínios que pareciam prudentes, mas estavam desalinhados com a vontade do Senhor. Pelatias estava entre aqueles homens. Ele não era um estrangeiro distante da fé de Israel. Era alguém inserido na estrutura espiritual da cidade. Justamente por isso, o confronto era mais sério. Quando a influência parte de dentro, o impacto é maior. Os conselheiros afirmavam que Jerusalém não seria entregue facilmente. Diziam que as ameaças externas eram exageradas. Alimentavam a esperança de estabilidade sem transformação interior. Mas Deus declarava o oposto. O que eles chamavam de proteção se tornaria exposição. A metáfora do caldeirão foi desfeita pela própria palavra divina. A cidade não seria abrigo seguro para quem praticava injustiça. Aqueles que acreditavam estar protegidos pelos muros seriam levados para fora deles. O juízo não viria apenas pela força de um império, mas como consequência da rebeldia persistente. Esse momento revela um princípio profundo. Liderança espiritual não é medida pelo carisma, mas pela submissão à voz de Deus. É possível ocupar posição de influência e ainda assim estar distante da direção divina. É possível aconselhar multidões e, ao mesmo tempo, ignorar o alerta do céu. Pelatias representava essa tensão. Seu nome carregava significado espiritual, mas suas decisões refletiam autoconfiança humana. Entre tradição e obediência, ele escolheu a estabilidade aparente. Entre advertência e conforto, optou pela tranquilidade momentânea. Deus, porém, não permite que o engano se estabeleça indefinidamente. O Senhor não apenas observa, ele intervém. E antes que a intervenção fosse visível aos olhos da cidade, ela foi anunciada no mundo espiritual. O peso daquela revelação recaía sobre cada palavra que Ezequiel pronunciava. O profeta não falava por emoção, falava por comissão. Não denunciava por impulso, declarava aquilo que lhe fora confiado. Há algo solene nesse cenário. Deus dá oportunidade antes de executar juízo. A advertência antecede a consequência. A revelação vem antes da ruptura. Pelatias e os demais líderes ouviram a mensagem. A questão não era falta de informação, mas resistência em aceitar correção. Quantas vezes o ser humano prefere a segurança do próprio raciocínio à confrontação divina? Quantas vezes conselhos são moldados mais pelo medo de perder posição do que pelo temor de desagradar a Deus? Jerusalém enfrentava exatamente esse dilema. A tensão crescia. Cada declaração profética desmontava uma camada de autossuficiência. Cada frase expunha a fragilidade de uma confiança construída sobre discursos otimistas. Então, enquanto a palavra seguia sendo proclamada, o inesperado aconteceria. O confronto deixaria de ser apenas verbal, tornar-se-ia um sinal concreto diante de todos. Porque quando Deus decide confirmar sua mensagem, ele não depende de aplausos humanos. Ele age de maneira que ninguém possa ignorar. E foi exatamente nesse ponto que a história atingiu seu momento mais marcante. A atmosfera já estava carregada antes mesmo do sinal acontecer. Cada palavra pronunciada por Ezequiel parecia atravessar camadas invisíveis de resistência. Não era apenas uma advertência comum. Era a exposição de um sistema inteiro de confiança equivocada. Os líderes ouviam. Alguns talvez se inquietassem. Outros mantinham a postura firme, como se nada pudesse abalar sua convicção. Pelatias estava entre eles. Não sabemos sua expressão exata naquele momento. Não sabemos se cruzava os braços, se mantinha o olhar fixo ou se tentava aparentar serenidade. Mas sabemos que ele estava presente quando a palavra foi liberada. E quando Deus fala, não há neutralidade possível. O profeta declarava que aqueles que se sentiam protegidos dentro da cidade seriam levados para fora dela, que o que chamavam de abrigo se tornaria cenário de juízo,
que os conselhos dados ao povo seriam lembrados diante do Senhor. Então, de forma repentina, a cena mudou. Belátias caiu, sem anúncio, sem preparação, sem tempo para defesa. Aquele que aconselhava, aquele que transmitia estabilidade, agora estava prostrado no chão. A interrupção foi brusca. O discurso cessou. A segurança aparente se quebrou diante de todos. O silêncio que se seguiu não era apenas ausência de som. Era peso. Era consciência. Era o reconhecimento de que algo maior estava acontecendo. A queda de Pelatias não foi descrita com detalhes dramáticos, mas seu impacto atravessou a visão. Deus confirmava que suas palavras não eram simbólicas apenas. Havia consequência real para a liderança que conduz o povo ao engano. Ezequiel também caiu, mas por outro motivo. Ele se prostrou em intercessão. Seu clamor foi imediato. Ah, Senhor Deus, darás fim ao remanescente de Israel? O profeta não reagiu com frieza. Ele sentiu o peso da responsabilidade coletiva. Sentiu o temor diante da santidade divina. Esse contraste é poderoso. Enquanto um líder cai como sinal de juízo, o profeta cai como sinal de súplica. Um representa a consequência da autoconfiança. O outro representa a dependência de Deus. Aquele momento revelou algo essencial. Liderança espiritual não é posição de prestígio, mas campo de responsabilidade. Influência não é privilégio isento de prestação de contas. Palavras moldam destinos. Conselhos direcionam gerações. Pelatias talvez não imaginasse que seu nome seria lembrado principalmente por aquele instante. Mas sua queda tornou-se um marco dentro da visão. Não porque Deus se agrada da perda de alguém, mas porque Ele zela pela verdade que preserva muitos. Há momentos em que Deus permite sinais que interrompem narrativas equivocadas. Momentos que despertam consciências adormecidas. Momentos que expõem o que estava escondido sob discursos confortáveis. O silêncio após a queda era também um convite à reflexão. Se um dos príncipes havia sido interrompido diante da palavra, o que aquilo significava para os demais? O que significava para a cidade? O que significava para o futuro que imaginavam seguro? A cena não termina com celebração, mas com tensão reverente. Porque o objetivo do juízo não é destruição por prazer, mas correção que chama ao arrependimento. Enquanto o corpo de Pelatias permanecia ali, a mensagem continuava ecoando. Deus não compartilha sua autoridade com ilusões humanas. Ele confirma sua palavra. Mas o que viria depois daquele sinal? A queda significava o fim absoluto da esperança? Ou haveria ainda promessa no meio do confronto? É exatamente essa resposta que começará a se revelar a partir do clamor do profeta. O clamor de Ezequiel não ficou sem resposta. Enquanto o silêncio ainda pairava sobre a cena, a voz do Senhor voltou a se manifestar. O juízo havia sido confirmado, mas a história não terminaria apenas com queda e temor. Deus não age movido por impulso, Ele age com propósito. A resposta divina começou esclarecendo algo essencial. Nem todos seriam consumidos. Havia um remanescente, havia aqueles que, mesmo em meio à confusão espiritual da cidade, mantinham o coração sensível. O juízo atingia a liderança que alimentava ilusões, mas a promessa permanecia sobre aqueles que buscavam sinceramente ao Senhor. Deus declarou que, embora o povo fosse espalhado entre as nações, Ele mesmo seria para eles um santuário. Que declaração profunda! O templo poderia ser ameaçado, os muros poderiam ser derrubados, a estrutura visível poderia ruir, mas a presença de Deus não ficaria limitada a pedras e paredes. Ali estava uma revelação transformadora. Quando tudo o que parece estável é abalado, Deus continua sendo abrigo para quem confia nele. A disciplina que se aproximava não era abandono definitivo, era correção. Era o resultado de escolhas persistentes que ignoraram advertências claras. Mas no meio da correção, havia promessa de restauração. O Senhor falou sobre reunir novamente seu povo.
Falou sobre tirar o coração de pedra e dar um coração sensível. Falou sobre colocar um novo espírito dentro deles. Não se tratava apenas de reconstruir a cidade. Tratava-se de reconstruir o interior do povo. A queda de Pelatias havia sido um sinal de responsabilidade. Agora, a promessa revelava a intenção maior de Deus: transformação. Existe algo poderoso nesse contraste. Juízo não é o objetivo final. O objetivo final é restauração. Quando Deus confronta, ele visa alinhar. Quando Deus permite consequências, ele busca despertar. Enquanto a visão prosseguia, outro detalhe marcante se manifestou. A glória do Senhor começou a se mover. A presença que simbolizava o favor divino não permanecia indiferente à condição espiritual da cidade. A glória se levantava, afastando-se do templo. Esse movimento era simbólico e solene. Não era Deus abandonando arbitrariamente seu povo. Era a confirmação de que a comunhão havia sido comprometida por escolhas contínuas de desobediência. A retirada da glória revelava o que já acontecia no coração da nação. Ainda assim, a promessa permanecia firme. Deus reuniria, Deus restauraria, Deus transformaria. A história de Pelatias não se resume ao instante de sua queda. Ela se insere em um cenário maior, onde justiça e misericórdia caminham juntas. Deus não ignora o erro, mas também não desiste do propósito. Quantas vezes interpretamos momentos de correção como fim definitivo? Quantas vezes confundimos disciplina com rejeição? Jerusalém aprenderia que a disciplina divina é parte do cuidado de um Deus que leva sua aliança a sério. O clamor do profeta abriu espaço para a revelação de esperança. O sinal do juízo foi seguido pela promessa de renovação. E isso muda completamente a perspectiva da narrativa. Se a queda mostrou que Deus confirma sua palavra, a promessa mostrou que ele também confirma sua fidelidade. Mas então surge uma pergunta inevitável. O que fazemos quando ouvimos uma advertência? Esperamos o sinal visível ou respondemos enquanto ainda há tempo? Porque a história não foi registrada apenas para descrever o passado. Ela ecoa como convite para cada geração. E é exatamente esse eco que precisa alcançar o nosso coração agora. Pelatias não deixou discursos registrados. Não realizou milagres descritos nas Escrituras. Não foi coroado como herói, nem lembrado por grandes conquistas. Seu nome aparece em um momento específico. E é justamente esse instante que atravessa gerações. A Bíblia poderia simplesmente ter dito que um dos líderes caiu, mas registrou seu nome. Isso não é acaso. Quando Deus permite que um nome seja preservado no texto sagrado, há propósito na memória. Pelatias representa a influência que parece segura, mas está desalinhada. Representa a liderança que transmite estabilidade, enquanto ignora advertências divinas. Representa o perigo de aconselhar sem buscar profundamente a direção de Deus. Seu legado não é construído por feitos grandiosos, mas por um alerta silencioso. Ele nos lembra que posição não substitui submissão, que tradição não substitui transformação, que proximidade com o templo não garante alinhamento com o céu. A história nos convida a olhar para dentro. Em que estamos confiando? Em estruturas, em histórico religioso, em cargos e títulos. Jerusalém também confiava em seus muros, confiava em sua história, confiava na aparência de continuidade espiritual. Mas Deus estava avaliando algo mais profundo: o coração. Pelatias talvez acreditasse estar fazendo o melhor para a cidade. Talvez visse suas decisões como prudentes. Talvez pensasse que manter o povo tranquilo era sinal de liderança madura. O problema não era apenas intenção, era direção. Intenções sinceras não substituem obediência. O registro de sua queda ecoa como advertência amorosa para cada geração. Deus continua falando, continua confrontando, continua revelando pensamentos ocultos e continua oferecendo oportunidade antes da consequência.
Há algo profundamente espiritual nessa narrativa. Antes que a cidade fosse definitivamente impactada por forças externas, Deus já havia exposto o problema interno. Antes que os muros fossem testados, os corações foram avaliados. Isso transforma completamente nossa leitura da história. O maior risco nunca foi apenas Babilônia. O maior risco era a autossuficiência espiritual. Quantos Pelatias podem existir em nossos dias? Pessoas influentes, respeitadas, estrategistas, mas que pouco param para discernir se suas palavras realmente refletem a vontade de Deus. Quantas decisões são tomadas baseadas em cálculo humano, enquanto o céu aguarda humildade e busca sincera. O legado de Pelatias não termina na queda. Ele continua na reflexão que provoca. Ele nos chama a examinar nossos conselhos, nossas convicções, nossas certezas. Se há algo que essa história nos ensina, é que Deus não compartilha sua autoridade com ilusões. Ele confirma sua palavra, ele sustenta sua verdade e ele corrige para preservar. Mas também aprendemos que mesmo após sinais de juízo, a promessa permanece disponível para quem decide ouvir. A mesma narrativa que registra a queda de um líder, registra também a promessa de um novo coração. Isso significa que o final nunca precisa ser destruição. Pode ser transformação. Hoje, enquanto ouvimos essa história, temos uma escolha que Pelatias também teve. Ignorar a advertência ou responder com humildade. Esperar o sinal visível ou ajustar o coração enquanto a voz ainda ecoa suavemente. Que a lembrança desse nome pouco citado desperte em nós sensibilidade espiritual, que nos torne mais atentos à direção de Deus, que nos leve a aconselhar com temor, a liderar com dependência e a viver com reverência. Porque no fim não seremos lembrados apenas pelo que construímos, mas pela forma como respondemos quando Deus falou. E que, diferente de uma narrativa interrompida, nossa história seja marcada por arrependimento, transformação e fidelidade contínua. Se essa mensagem falou com você, reflita, compartilhe e permita que essa história continue ecoando além deste vídeo. Afinal, a palavra que confronta também é a palavra que restaura.